seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da ONG Meu Propósito, assim como também do nosso canal no YouTube. Eu, Rafael Becker, membro da ONG Meu Propósito, estarei conversando um pouco contigo sobre a violência financeira contra o idoso. Lembramos que dia 15 de junho é o dia de combate à violência contra o idoso e dessa forma estaremos discutindo um pouco sobre o que é a violência contra o idoso com relação a se isso está previsto no Estatuto do Idoso ou não, quais são as práticas de violência contra o idoso e como evitar essas possíveis práticas. Pois bem, sabemos que está previsto sim no Estatuto do Idoso as características e as concepções com relação à violência contra o idoso. E desde já salientamos que existe pena de alguns meses até alguns anos, dependendo da intensidade da prática de violência contra o idoso. Pois bem, vamos falar um pouco sobre violência contra o idoso, primeiro pensando o quê? Qual a concepção financeira para um ser? A concepção financeira para um ser se dará principalmente com relação à sua autonomia e a característica de autonomia financeira para o indivíduo. A partir do momento em que é retirada essa autonomia, pode caracterizar um crime. E trazendo à tona essa característica com relação ao idoso, podemos identificar o quê? Que existe sim violências contra o idoso, como por exemplo a tentativa de subtrair seu bem, a tentativa de subtrair os seus rendimentos, as suas pensões, ou como também diminuir seu patrimônio, fazer com que o idoso possa, assinar algum documento favorecendo terceiros sem que ele tenha conhecimento pleno dessa prática, ou seja, o que poderíamos identificar e caracterizar como a violência contra o idoso. A subtração, o fato de enganar ou não deixar tão claro para a pessoa idosa o que ele está fazendo com relação ao seu dinheiro. Isso vinculado a familiares, isso vinculado a pessoas próximas, isso vinculado também a instituições financeiras ou algumas outras entidades, como por exemplo bancária. Então quer dizer que poderia acontecer a subtração por parte de bem ou rendimentos com relação a netos, sobrinhos, filhos. Poderia acontecer também essa prática com relação a cuidadores, tá? Pode acontecer a gerentes de bancos tentarem realizar essa prática criminosa ou outras instituições financeiras como faz doação para tal instituição que vai ser proporcionado esse bem-estar para uma população ou para uma classe, ou seja, a violência contra o idoso não se dá apenas em casa, mas se dá também em alguns aspectos para fora de casa, como instituições financeiras ou outras instituições vinculadas a, por exemplo, golpes, tá? O que isso pode acarretar? Como eu falei, segundo o Estatuto do Idoso, pode acarretar uma pena aí, ou multa ou reclusão de alguns meses a alguns anos. Então, o que caracteriza de fato a violência contra o idoso? São essas características de subtração. O que a gente poderia fazer para tentar diminuir essas práticas? Mais do que nunca conscientizar o idoso de quê? De que ele precisa ser responsável e autônomo e gestor dos seus aspectos financeiros e dos seus bens e dos seus recursos patrimoniais, para que assim ele possa, ao longo da vida ou ao longo da sua idade de idoso, né, da sua condição de idoso, ter pleno domínio das suas práticas. E vamos supor que o idoso precisa tirar ou fazer algum tipo de empréstimo. O que ele precisa fazer para evitar que ele seja lesado? Ele precisaria fazer o seguinte: primeiro, ir com alguém de confiança, tá? O ideal é que ele fosse com alguém de confiança. Vamos supor que em uma situação extrema não existe alguém de confiança, então ele vai com um apoio jurídico. Vamos supor que ele vai até o banco e solicita algum empréstimo, alguma coisa do tipo. O que ele precisa? Que o gerente seja altamente claro nas suas explicações
para que ele tenha pleno conhecimento e domínio do que está sendo contratado. Existem casos, segundo o Ministério Público, segundo o SPC, que os idosos muitas vezes são lesados em alguns contratos de financiamento, de crédito consignado, porque não conseguem entender plenamente quais são os termos descritos naquele contrato e, consequentemente, termina gerando uma condição de inadimplência ou de endividamento. Então, cabe ressaltar que todas essas práticas, de certa forma abusiva, ou seja, que não expõe plenamente para o idoso quais são as características daquele contrato, se o idoso precisa, sei lá, passar algum termo, uma procuração, ele precisa estar muito bem ciente, ele precisa estar ciente, plenamente ciente sobre aquela prática e sobre aquela condição para que ele venha a ser autônomo no seu processo de gestão financeira. Outra característica, vamos supor que a gente detecte algum tipo de abuso com relação ao idoso. O que a gente precisa fazer? Indicar a delegacia do idoso ou ao Ministério Público. Para quê? Para que assim possam ser apurados os fatos e analisado sobre uma esfera jurídica. Então, o que é a violência contra o idoso? É a subtração ou a diminuição dos bens do idoso sem que ele tenha conhecimento pleno da sua prática. E muitas vezes o idoso tem um pouco de receio ou de medo, ou os familiares não conhecem o estatuto do idoso a fim de observar e perceber que se de fato aquele é um crime ou não. Então devemos ter plena convicção, todos nós, de que essas práticas, infelizmente, são uma das maiores em termos de violência para com o idoso a nível Brasil, tá? Para que assim a gente possa promover essa cultura e esse conhecimento de que a violência financeira contra o idoso existe e ela deve ser evitada. Por quê? Porque a dignidade do idoso precisa ser preservada e fomentada até o final da sua vida. E mais do que nunca, entender que a gestão financeira é característica de autonomia para todo ser humano, inclusive o idoso. Então, cabe uma reflexão para todos nós sobre essa característica da gestão financeira para com o idoso e, consequentemente, sobre a violência praticada para com esses idosos. Espero ter contribuído. Um abraço, até mais.